Pra biometria vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dele e vota muito bem. Por isso não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. A história. Senhores parlamentares, bom dia. Foi distribuído ao gabinete de Vossas Excelências a ata da 24ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Por considerar a mesma entregue e lida pelos senhores parlamentares, coloco-a em votação. Favorável, senhores como estão? Aprovado. Iniciando pela ordem de chegada, senhores parlamentares, coloco em discussão de Vossas Excelências o parecer ao projeto de lei do Tribunal de Justiça, o 23.3/2017, que tem o parecer pela aprovação. Para esse projeto, esse de origem do Tribunal de Justiça, que trata das questões das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal e dispõe sobre transferência de até 20% do saldo de depósitos judiciais exclusivos para o pagamento de precatórios devidos pelo Estado de Santa Catarina e por seus municípios vencidos até a data de 25 de março. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, senhores como estão? Aprovado por unanimidade. Seguindo os senhores parlamentares, também coloco aqui em discussão e quero aqui registrar e agradecer a presença do senhor Ivan Roberto Taufer, que é o nosso presidente aqui do FCDL de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, agradecemos aqui em nome da comissão a presença de Vossa Excelência. Também aproveito para registrar que o eminente deputado Marcos Vieira não estará participando desta reunião na data de hoje, pois está participando dos atos comemorativos ao centenário das cidades de Porto União e Mafra. Por isso, justifica também a sua ausência na reunião. E o deputado Valdir Cobalcini também justifica a ausência na reunião, porque está em Porto União, cumprindo a agenda com o governador Raimundo Colombo e representando esta Casa Legislativa nesta agenda. Senhores, trago a Vossas Excelências parecer a subemenda modificativa de folhas 80 a 83, a emenda substitutiva global de folhas 23 a 25, ao PL 210.9/2015, que dispõe sobre critérios e restrições para a comercialização de produtos em feiras e eventos transitórios no estado de Santa Catarina e da outras providências. O autor do projeto, senhores parlamentares, é o eminente deputado Patrício Destro. Faço aqui a análise do relatório, né, e também aqui a Vossas Excelências apresento a emenda colocada. Esse projeto já foi analisado nas comissões de Constituição e Justiça, Economia e Segurança Pública. Voltando então agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, por força do que estabelece o parágrafo único do artigo 142 do Regimento Interno desta Casa, retorno a esta comissão em que avoquei a relatoria o projeto de lei 210.9/2015 para fins de apreciação das 4 subemendas modificativas de folhas 80 a 83, a emenda modificativa global acostadas às folhas 23 a 25, conforme aprovado nas comissões de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia e Segurança Pública. Relembro aos pares que o projeto de lei em questão dispõe sobre critérios e restrições para a comercialização de produtos em feiras e eventos transitórios do Estado de Santa Catarina e da outras providências, e restou aprovado neste colegiado na forma de emenda substitutiva global de folhas 23 a 25 apresentadas pelo então relator, deputado Ricardo Guidi, na reunião de 14 de dezembro de 2016. Esclareço também por oportuno que a subemenda, esclareço também por oportuno que a emenda substitutiva global teve o fito de
tão somente afastar algumas incorreções do texto primitivo, bem como adequá-lo à boa técnica legislativa, à luz da Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras providências, conforme pré-citado. É o relatório. O voto, senhores parlamentares. Analisando as quatro proposições acessórias em questão, observo que todas visam o aperfeiçoamento da emenda substitutiva global de folhas 23 a 25, sobretudo no que toca à ampliação do controle e fiscalização dos eventos a que se refere o projeto de lei. Neste norte, no que diz respeito aos aspectos a serem observados por esta CCJ, não vislumbro nenhum óbice ao acolhimento das propostas acessórias sob estudo. No entanto, a fim de facilitar ao consumidor o direito de reclamar por eventuais vícios decorrentes da comercialização de produtos nos eventos em que trata o projeto ora apresentado, apresento a anexa em subemenda aditiva e emenda substitutiva global de folhas 23 a 25, a fim de estabelecer que o promotor do evento deverá... Senhores, este é o conteúdo da subemenda que ora apresento, dizendo o seguinte, o promotor do evento deverá, para tanto, comprovar a locação e instalação de um espaço físico destinado ao funcionamento de um posto de atendimento local e manter um representante à disposição do consumidor pelo prazo de até 30 dias, em se tratando da comercialização de produtos não duráveis, e de 90 dias no caso de produtos duráveis, após a conclusão da feira ou evento de caráter transitório, na mesma linha, portanto, do disposto do artigo 26 dos incisos 1º e 2º do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, apenas colocando algo que está colocado já no Código de Defesa do Consumidor. Ante o exposto, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, voto pela aprovação do projeto de lei 210.9/2015, na forma da emenda substitutiva global de folhas 23 e 25, com as 4 subemendas modificativas de folha 80 e 83, aprovados na comissão de mérito e a subemenda aditiva que ora apresento. Eu vou fazer a leitura para Vossas Excelências, para ficar bem claro, então, o que consta nesta subemenda aditiva à emenda substitutiva global de folhas 23 e 25 ao projeto de lei. Artigo 7º, parágrafo 13º. Prova de locação e instalação de espaço físico destinado ao funcionamento de um posto de atendimento local para eventuais reclamações dos consumidores e para a troca de produtos com vícios ou defeitos, bem como para intermediação de relações entre fornecedor e consumidor pelo prazo de até 30 dias, e em se tratando de produto não vulnerável, e de 90 dias em se tratando de produtos duráveis, após a conclusão da feira ou evento de caráter transitório, em conformidade com o dispositivo do artigo 26, incisos 1º e 2º do Código de Defesa do Consumidor. Parágrafo 14º. Declaração de que manterá um representante da empresa para atendimento de que trata o inciso 13º deste artigo. Então, senhores parlamentares, ante o exposto, no âmbito desta Comissão da Constituição e Justiça, voto pela aprovação do PL 210/2015, na forma de emenda substitutiva global de folhas 23 a 25, com as 4 subemendas modificativas de folhas 80 a 83, aprovada nas comissões de mérito, e a subemenda aditiva que ora apresento. Em discussão. Senhor presidente, eu tenho acompanhado esse projeto e tenho estudado eles em outros momentos, mas como ele tem essas idas e vindas, e agora com várias emendas modificativas, inclusive, eu peço vista em mesa para... Vossa Excelência, gostaria... Vista em mesa. Ok. Presidente. Para mim também, senhor presidente. Senhor presidente, eu desejo me pronunciar. Vossa Excelência gostaria de vista em mesa também? Eu desejo me pronunciar sobre o projeto, senhor presidente. Tá. Deputado João Amin com a palavra. Peço vice em gabinete. Vice em gabinete é o deputado João Amin. Mas antes,
Deputado, vista em mesa. Então eu mudo meu voto também para vista em gabinete. Da mesma forma, senhor presidente. Deputado Darcy, gostaria de se pronunciar? Pretendo, senhor presidente. Obrigado. Pois não, fica a palavra, deputado Darcy de Matos. Registro com satisfação a presença do presidente Ivan, da FCDL de Santa Catarina, instituição que representa de forma excepcional o setor produtivo, o varejo do Estado. Prazer recebê-los aqui. Senhor presidente, esse assunto é um assunto pertinente e preocupante. Essa lei, ela objetiva criar dificuldades legais para combatermos a pirataria, deputado Mauro, em Santa Catarina. A pirataria, o contrabando e a venda de produtos sem procedência, sem qualidade, para o consumidor catarinense. Nós, a muitas mãos, conseguimos, no ano passado, sensibilizar o governo para... E o governo decretou, de acordo com o decreto 3666 de 2015, foi criado o decreto via Fazenda exigindo que essas feiras do Brás que são realizadas em Santa Catarina tivessem que registrar cada estando de deputado Zenei na Fazenda, fazer inscrição no ICMS. E eles, com a sua inteligência voltada para o mal, acabaram burlando, registrando somente uma empresa e atendendo todos os estandes das feiras que realizam em Santa Catarina. Essas feiras do Brás, elas não geram emprego, não arrecadam, não registram seus funcionários e drenam os recursos dos lojistas legalizados formais catarinenses para outros estados. É um absurdo. E muitas vezes recorre ao judiciário e consegue realizar com liminar, senhor presidente. Muito bem, esse projeto do deputado Patrício é um projeto que cria, que define alguns dias especiais para a realização de feiras. É um projeto que exige que tenha posto de troca em caso de problema com os produtos que são vendidos sem procedência, sem qualidade alguma. E é um projeto que objetiva criar dificuldades para que as feiras não aconteçam mais, essas feiras do Brás no nosso estado. Nós queremos que aconteçam as feiras agrícolas, as feiras de imóveis, as feiras dos mais diversos setores, mas feiras legalizadas, feiras com produtos que tenham procedência, feira com empresas que arrecadam impostos. Agora, o que não pode acontecer também, presidente Ivan, é o que aconteceu em Águas Mornas, que nós tivemos lá uma feira agrícola e dentro da feira agrícola tinha uma feira do Brás a todo vapor. Então, eu imagino que os deputados pediram vistas preocupados com o engessamento da legislação e que possa dificultar as feiras do bem, que são as feiras agrícolas que acontecem nas festas, como por exemplo em Canoinhas, da FESMAT, 106 anos, vamos ter lá uma feira agrícola. Essas têm que acontecer, né? As feiras anuais, tradicionais, agrícolas, as feiras de equipamentos, de animais, enfim. Então, o que nós queremos coibir são as feiras intempestivas, irregulares, do Brás, que trazem dano para a economia e para a população catarinense. Portanto, eu já quero antecipar aqui o meu voto favorável ao projeto de lei do deputado Patrício, com as emendas do deputado Jean Kuhlmann e do deputado Cleiton Salvaro. Esse projeto é um projeto que fortalece o setor produtivo e fortalece as empresas que são regulares e que arrecadam impostos e que aquece a nossa economia, senhor presidente. Consulto o deputado João Amin, o deputado Dirceu, o deputado Zenei, até visto o fato de estar aqui o presidente da FCDL, se nós poderíamos combinar para a semana que vem a devolução, se vossas excelências se sentem à vontade ou não para combinarmos para a semana que vem a devolução da vista em mesa para a votação desta matéria. Senhor presidente,
Ouço o deputado Zenei. Da minha parte, nenhum problema, mesmo porque eu sou favorável à proposta. Ok. Só que como nós tivemos muitas indas e vindas desse projeto, só gostaria de fazer uma leitura mais profunda para entender exatamente o que nós vamos deliberar aqui. É só por conta disso. Eu pediria vista em mesa para fazer esta análise, mas como houve um pedido de vista em gabinete, eu transformo também o meu pedido de vista em mesa para vista em gabinete, mas evidentemente com compromisso da minha parte de pautar a matéria para a próxima semana em função da relevância deste tema e do tempo que essa proposta já tramita aqui no Parlamento, mas antecipo aqui que o meu entendimento também é favorável. Obrigado. Ok. Senhor presidente. Pois não, deputado. Só para entendimento. Essa matéria ela tramitou nas comissões. Em todas elas. Deixa eu fazer aqui análise de todas, inclusive Justiça, Economia e Segurança Pública. Segurança Pública. Recebeu emendas. Emendas retornaram para a vossa análise quanto à constitucionalidade das emendas apresentadas e nesse momento Vossa Excelência apresentou mais uma emenda. Uma subemenda. Uma subemenda. Que na verdade adequa ao Código de Defesa do Consumidor. Eu peço vista também em gabinete, senhor presidente. Ok. Mesmo porque, possivelmente, uma vez aprovada a sua emenda, o projeto precisa tramitar na comissão de mérito, né? Talvez. Voltar para a comissão de mérito. Talvez. Ou não. Por isso que eu vou falar com eles. Só para a economia processual já pode apresentar em plenário, porque a economia processual está apresentando aqui já. As emendas só poderão ser apresentadas quando as proposições estiverem num exame nas comissões ou na ordem do dia, no primeiro turno, durante a sua discussão. Parágrafo único. Na hipótese de emenda apresentada em plenário, a matéria retornará às comissões que devem apreciá-las. Aí, se for apresentada em plenário, aí volta para cá, deputado Zenei. Mas as suas emendas são de mérito. E apresentadas agora na Comissão de Constituição e Justiça. Faço uma análise. Acredito que Vossa Só para Excelência tem entendermos, razão. exatamente. Então, ela faz uma adequação ao Código de Defesa do Consumidor. Meu entendimento é que provavelmente deverá passar nas comissões de mérito novamente. Entendo desta forma, deputado Zenei, também. Senhor presidente, eu quero também cumprimentar... O deputado Dirceu com a palavra, depois o deputado João Amin. Eu também quero aqui cumprimentar o presidente, também cumprimentar toda a equipe de dirigentes dos eletricitários que está aqui, especialmente os trabalhadores da Celesc, o membro do Conselho, Leandro. E, senhor presidente, eu concordo com o deputado Darcy, mesmo que nós sempre defendemos o Estado forte, o Estado que consegue construir política pública, principalmente nas áreas essenciais. Então, o pagamento de impostos justo para todo mundo, e todos, é extremamente importante. Então, nós não temos aqui nenhum óbice ao projeto, mas queremos conhecer melhor as emendas que veio, inclusive do relator agora nesta comissão, o deputado Jean, que é extremamente importante. Nós queremos não uma disputa desleal entre o comércio, a indústria catarinense, mesmo que nós temos discutido muito aqui dentro, na nossa avaliação, o excesso de renúncia fiscal desse Estado, enquanto falta recurso para todo lado, alguns são beneficiados. Então, isto sempre queremos discutir e é fundamental. Agora também, vamos exercer o nosso direito aqui de conhecer melhor o projeto. Eu posso assumir, sem dúvida nenhuma, compromisso de retomar semana que vem o projeto em pauta na comissão. Não tenho problema com isso, mas eu preciso aprofundar um pouco a questão das emendas e conhecê-las mais profundamente. Obrigado. Deputado João Amin, você gostaria de dizer? Eu vou estudar a matéria e seguir o regimento, permanecendo com o prazo que o regimento me permite. Ok, tranquilo, deputado João Amin. Então, vista em gabinete ao deputado Dirceu Dresch, deputado João Amin, deputado José Neascar e deputado Mauro também. Vista em gabinete. Senhores parlamentares, também tenho aqui em minhas mãos parecer ao projeto de lei 245.9/2017, projeto esse de autoria do deputado Maurício Skudilac, e que trata de proposição legislativa onde fala sobre a questão das areias descartáveis de fundição. A matéria foi lida no expediente em junho de 2012 e de julho de 2017.
Observe que a matéria versada no projeto de lei não está elencada entre aquelas de iniciativa legiferante privativa de outro poder ou órgão constitucional dotado de autonomia funcional e administrativa, nos termos da ordem constitucional vigente. No que atina à legalidade, a proposição, a meu ver, está em harmonia, sobretudo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece princípios, instrumentos e diretrizes para a gestão de gerenciamento de resíduos sólidos. Com efeito, quanto à constitucionalidade e legalidade, entendo que o projeto de lei encontra-se em consonância com os princípios e normas constitucionais legais aplicáveis à espécie. Em relação aos demais aspectos de observância obrigatória no âmbito desta comissão, ou seja, juridicidade, regimentalidade técnica legislativa, não vislumbro nenhum obstáculo regular à tramitação da matéria neste Parlamento. Diante do exposto, no âmbito desta comissão, senhores parlamentares, voto pela aprovação do PL 245.9/2017, projeto de lei este, de autoria do eminente deputado Maurício Scudilacchi, e que dispõe sobre a utilização das areias descartadas de fundição. Coloco em discussão o parecer que é pela aprovação. Presidente, eu peço vista em gabinete. Vista em gabinete ao eminente deputado João Amin. Mais algum parlamentar deseja vista? Também, vista em mesa, senhor presidente. Vista em mesa ao deputado José Ney Ascari, vista em gabinete ao deputado Darcy de Matos. Vista em mesa também, senhor presidente. Vista em mesa ao deputado Mauro Nadal. Na verdade, só duas informações. Pois não. A primeira é que na gestão do Paulo Bornhausen, na SDS, o CONSEMA exarou uma resolução permitindo a utilização dessa areia oriunda de fundição. Então isso já está sendo praticado, deputado Zé Ney. Mas uma resolução frágil, né? Certamente o objetivo do deputado Maurício é consignar essa possibilidade em lei, né? O que é muito melhor. Agora, viu o deputado Mauro, me parece que o deputado Aldo Schneider tinha um projeto similar a esse projeto. Por que esse projeto que está aqui, só o projeto do deputado Maurício e não do deputado Aldo? Não tenho conhecimento desse projeto do deputado Aldo. Se perdeu no caminho? Eu tenho a impressão que ele é mais antigo do deputado Aldo, inclusive, né? Exatamente. Esse aqui é 2017. Eu também tenho essa E para nós não cometermos injustiça, mas aí... Vossa Excelência possa tentar resgatar esse projeto do deputado Aldo. Eu faço o seguinte, Vossa Excelência, eu concedo vista que foi solicitada a Vossas Excelências e ao mesmo tempo agradeço, deputado Darcy, pela vossa observação e peço que a assessoria faça análise, localize esse projeto do eminente deputado Aldo Schneider para verificar onde está o mesmo, para que nós possamos então dar um posicionamento na próxima semana. Isso, tem informação que parece que passou na Comissão de Justiça e está parado na Comissão do Meio Ambiente. Então a assessoria pode tentar resgatar esse projeto. Ok. E aí a gente pode analisar isso, muito bem colocado, deputado. Mas mantenho vista em gabinete a Vossas Excelências, né? Deputado Mauro, gostaria só de vista em mesa, ok. De vista em mesa ao deputado José Ney Ascari. Deputado João Amin mantém vista em gabinete, então. Deputado Darcy de Matos, vista em gabinete também? Vista em gabinete ao deputado Darcy de Matos. E peço que a assessoria verifique a observação apresentada pelo eminente deputado Darcy de Matos. Senhores parlamentares, também trago a Vossas Excelências projeto de lei do Governo do Estado que autoriza a doação de imóvel no município de Guarujá do Sul. Trata-se de projeto de lei de autoria do Governo do Estado, acima identificado, lido no expediente no dia 24 de maio de 2017, visando a autorização legislativa para que o Poder Executivo Estadual possa desafetar e doar no município de Guarujá do Sul o imóvel com área de 8.052 metros quadrados com benfeitorias não averbadas no registro de imóveis da matrícula sob número 4.378, 4.379, 4.380, 4.381, 4.586 e 4.587 no registro de imóveis da comarca de Dionísio Cerqueira e cadastrado sob o número 3.605 no Sistema de Gestão Patrimonial da Administração Estadual.
Caminhada à Comissão de Justiça, mereceu parecer pela aprovação na reunião dia 13 de junho do ano corrente e posteriormente foi aprovado também na Comissão de Finanças. Na sequência, a propositura chegou... Senhores parlamentares, eu peço aqui desculpa, mas a assessoria cometeu um equívoco que esta matéria não está na Comissão de Constituição e Justiça. Está na Comissão de Trabalho e Serviços Públicos. Então, peço que a assessoria faça a correção e confirme antes de colocar na pauta a matéria na comissão correta. Mas não poderia, né? Aí, quando eu faço relatório dizendo que já passou na CCJ, não dá certo. Senhores parlamentares, vamos lá. Outra matéria que eu tenho e eu queria conversar e combinar com Vossas Excelências antes de colocar em votação, que é o que nós tratamos das questões do regimento interno. Então, antes de colocar em votação, eu pedi para que a assessoria fizesse um arrazoado para que eu pudesse ler a Vossas Excelências e, se assim entenderem que está ok, coloco em votação. Caso entendam que devemos fazer de forma diferente, aceito sugestão de Vossas Excelências. Tenho aqui 7 projetos de resolução que envolvem o regimento interno. Cabe a esta comissão, nesta fase processual, a análise da admissibilidade. Iniciarei pelo parecer ao projeto de resolução 06.7/2017, proposto pela mesa, um projeto amplo e que visa aprovar um novo regimento interno nesta casa. A este PRS tramita em conjunto o PRS 02.3/2017, que prevê a representação proporcional de cada sexo na mesa desta casa, matéria relatada pelo deputado José Ney Ascari, pela tramitação conjunta, cujo parecer foi adotado pelo colegiado. Ou seja, então a matéria já foi decidida pela tramitação conjunta. Em virtude de posteriormente termos decidido que primeiro votaríamos a admissibilidade e depois a tramitação conjunta, mesmo estes dois projetos já estarem tramitando conjuntamente, gostaria de relatá-los separadamente, permitindo que haja análise da admissibilidade ocorra separadamente, ou seja, relatar os dois pela admissibilidade. Portanto, não vou relatá-los em conjunto, como de praxe, mas sim separadamente para que seja feita a análise da admissibilidade. Depois da análise da admissibilidade destas duas matérias, serão votados os projetos de resolução, 4 projetos, também que pretendem alterar o regimento interno. Aí também a admissibilidade separadamente do 08.9/2016, do 08.9/2017, do 05.6/2017 e do 04.5/2017. Votar a admissibilidade destes daqui. E por último, ou seja, todos eles terão admissibilidade e o parecer pela tramitação conjunta depois para ser analisado pela mesma comissão. E por último, votar o projeto de resolução 9.0/2013, que cria a Procuradoria da Mulher de forma apartada do regimento interno. Só que existe um detalhe aí, por isso que também gostaria de votar nesse momento. A Câmara dos Deputados, e aí muito bem lembrado pela assessoria desta comissão, mantém este órgão, que pretende ser criado nesse projeto de resolução, em sua organização política administrativa dentro do regimento interno. Mais especificamente nos artigos 20A e 20B. Ou seja, nós temos um projeto de resolução que trata da criação desta comissão, só que a Câmara dos Deputados trata disso dentro do regimento interno da Câmara dos Deputados. Então, a sugestão da assessoria é que nessa esteira, e aí acabo tendo esse entendimento também, este projeto de resolução deva-se dar o mesmo tratamento regimental ao dispensado aos projetos de resolução que tem por escopo alterar o regimento interno, por tratar, em essência, de matéria regimental, como faz a Câmara dos Deputados. Então, essa é a ideia. Votar primeiro os dois,
pela admissibilidade, depois os 4 pela admissibilidade e depois este, que daí também trata de uma questão que a Câmara dos Deputados trata no regimento interno. Ou seja, iríamos votar pela admissibilidade de todos e automaticamente a mesa diretora cria aquela comissão especial para tratar do regimento e esta comissão analisa todas as matérias quanto ao mérito, quanto às colocações dela, enfim, porque nós aqui apenas vamos analisar a admissibilidade. Então, pelo que eu entendi na última reunião, ficou meio que combinado isso. Então, antes de começar a votação e a discussão, consulto Vossas Excelências se podemos tramitar nesse sentido. Senhor presidente, eu não tenho óbvio, esta estratégia de tramitação, e inclusive na questão da inclusão no regimento interno deste tema da coordenadoria de mulheres na casa. Então, eu acredito que podemos andar por aí. Deputado João Amin, pode ser assim? Deputado Arcide Matos? Deputado Zanin? Então, agora, senhor presidente, agora está corretamente vossa interpretação, porque a dúvida na sessão anterior era justamente como é que nós vamos sugerir o apensamento de algo que a gente não admitiu. Então, agora, fazendo a admissibilidade antes, nós vamos conseguir ou fazer o apensamento ou não já no passo seguinte. Agora está correto, Vossa Excelência. Então, tá bom. Então, vamos lá, deputado Mauro. 1 a 1. Então, primeiramente, senhores parlamentares, o projeto, como se fosse o projeto mãe, o projeto principal, que é da mesa diretora desta casa e que aprova um regimento interno novo para a Assembleia. O parecer deste parlamentar é pela admissibilidade ao projeto de resolução 06/2017. Em discussão, em votação. Favoráveis para a comissão, aprovado. E também o parecer pela admissibilidade ao 02.3/2017. Em discussão, em votação, favoráveis para a comissão. Presidente, o 02 não está na pauta, né? É que assim, deputado João Minho, vamos lá. É que ele está tramitando em conjunto. Eu sei, mas como ele está tramitando em conjunto, entendimento da assessoria é que quando eu tramito em conjunto, coloco na pauta o 06, como o 02 está em conjunto, automaticamente ele também está na pauta. Então peço só para ler a emenda, por favor. Claro, vamos lá, com calma, chegaremos lá, senhores parlamentares. Eu estou calmo. O 2.3/2017 altera o artigo 16º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, aprovado pela Resolução 5/2008, da mesa, que trata da composição da mesa. Então diz o seguinte: artigo 1º, acrescenta parágrafo 3º ao artigo 15º com a seguinte redação. Artigo 16º, parágrafo 3º. Na composição da mesa é garantida a representação proporcional de cada sexo, garantindo ao menos uma vaga para cada sexo. Esse é o projeto da deputada Luciane Carminati. Então também vai o voto desta matéria pela admissibilidade. O 02 está anexado no 06? Isso, ele está tramitando em conjunto já. Tá. Então por isso não significa que ele não exista mais, apenas foi votado para tramitação conjunta. Então os dois pareceres pela admissibilidade, tanto do 06 quanto do 02. Em discussão, em votação, favoráveis para a comissão, aprovada a admissibilidade. Agora, senhores parlamentares, também parecer ao projeto de resolução 8.9/2016, que é da deputada Luciane Carminati. Deixa eu só entender aqui isso. Então, acrescenta artigo 177A ao regimento interno da Assembleia Legislativa, aprovado pela Resolução 05/2008. Trata-se de projeto de resolução dispondo sobre a publicação no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa das peças anexadas à PEC, à proposta de emenda à Constituição, aos projetos de lei, projetos de lei complementar e aos projetos de lei delegada. Votos, senhores parlamentares, pelo apensamento da matéria, ou seja, a resolução 08.9/2006, e por uma questão de celeridade processual, pelo apensamento deste projeto
à resolução, ou seja, a admissibilidade e posterior a pensamento, como foi feito no 02. A admissibilidade, e aí eles tramitam em conjunto, para que seja analisado em conjunto daí pela comissão da mesa diretora. Então, voto pela admissibilidade e posteriormente pelo apensamento para a tramitação conjunta, por uma questão de celeridade processual. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, favoráveis pelos como estão, aprovado. Da mesma forma também, projeto de resolução 04.5/2017, que trata-se de projeto de resolução de iniciativa do deputado João Amin e de outros parlamentares, onde pretende dar nova redação ao artigo 128, inciso 6º, no regimento interno da Casa Legislativa para estabelecer distribuição eletrônica de proposições no âmbito das comissões. Da mesma forma, senhores parlamentares, voto pela admissibilidade desta matéria e, por uma questão de celeridade processual, pelo posterior apensamento para a tramitação conjunta ao projeto de resolução 06/2017. Em discussão, em votação. Favoráveis permanentes como estão, aprovado. Da mesma forma, projeto de resolução 5.6/2017, de autoria do deputado Nilson Berlanda, e que pretende criar a Comissão da Indústria, Comércio e Serviços no âmbito do Poder Legislativo catarinense. Da mesma forma, voto pela admissibilidade da matéria e, por uma questão de celeridade processual, ao seu posterior apensamento ao projeto de resolução 06.7/2017. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permanentes como estão, aprovado. Também, senhores parlamentares, projeto de resolução 8.9/2017, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que tende a promover alterações permitindo a eleição de deputado suplente para a presidência de comissão. Da mesma forma, voto pela admissibilidade da matéria do projeto de resolução 8.9/2017 e, por uma questão de celeridade processual, pelo seu posterior apensamento ao projeto de resolução 6.7/2017, para fins de tramitação conjunta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permanentes como estão, aprovado. E por último, senhores parlamentares, o parecer ao projeto de resolução 9/2013 da deputada Luciane Carminati, que cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Trata-se de uma matéria que já vem tramitando há um bom tempo aqui, 2013, o ano, né? E ela pretende criar esta comissão. Então, da mesma forma, senhores parlamentares, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de resolução e, por uma questão de celeridade processual, por afinidade nas matérias, por haver o mesmo objetivo, tratar, no nosso entendimento, de regimento interno, pelo apensamento futuro desta matéria ao projeto de resolução 6.7/2017. Em discussão, em votação, favoráveis permanentes como estão, aprovado por unanimidade. Senhores, muito obrigado pela compreensão de vossas excelências e quero dizer que fico muito feliz em poder ter chegado num consenso depois de ter ouvido a experiência e acolhido a sugestão de vossas excelências. Muito obrigado por terem auxiliado esta presidência na tramitação correta desta matéria. Com a palavra, seguindo pelas matérias da ordem do dia, com a palavra o eminente deputado Darcy de Matos. Ele vai devolver? Ele devolve. Eu falei aquele dia, né, cara? Senhor presidente, eu... Deputado Darcy, só me permite, só para dar uma observação a vossas excelências, para não ficar no ar, que eu acabei de receber a informação, enquanto vossa excelência se prepara, com relação àquele projeto que foi colocado aqui, sobre a questão das areias de fundição,
A assessoria me informou agora que existiu o PL 62.4/2012, de autoria do deputado Aldo Schneider. Então, Vossas Excelências tinham razão na sua colocação, mas este processo foi retirado pelo autor e foi posteriormente arquivado no dia 28 de outubro de 2015. Então, chegou essa informação agora para conhecimento de Vossas Excelências. Então, Vossas Excelências tinham razão de que existia matéria, mas para conhecimento ela já foi retirada e arquivada no dia 28 de outubro de 2015. Já que o senhor voltou a este tema, eu só pergunto, eu estou com vista em mesa. Certo. Quem já tem pedido de vista em gabinete? Deputado João Amin. E o Darcy de Matos também? Eu já aproveito para transformar então o pedido de vista em mesa para pedido de vista também em gabinete, senhor presidente. Então, vista em gabinete tambem é o deputado José Niascari. Obrigado. Deputado Darcy, obrigado pela oportunidade. Vossa Excelência está com a palavra, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu apresento parecer ao projeto de lei 57/2017 do deputado Kennedy Nunes, que modifica a lei 7.543 de 30 de dezembro de 1988, alterando disposições sobre a cobrança de imposto sobre propriedade de veículos automotivos e PVA. Projeto similar a este do deputado Palipeiro, em 2012, já recebeu parecer contrário dessa comissão. E o projeto do deputado Kennedy, senhor presidente, senhores deputados, ele tem por objetivo isentar o pagamento de imposto sobre propriedade de veículos automotores aos proprietários de veículos terrestres nacionais ou estrangeiros fabricados há mais de 20 anos, por meio de alteração da linha F do inciso 5 do artigo 8º da Lei 7.543, de 30 de dezembro de 1988, que instituiu o imposto. O DETRAN deu parecer contrário, recomendou a rejeição do projeto, senhor presidente. Porque, por alguns motivos. O primeiro motivo, o DETRAN alega que a medida irá afetar a arrecadação de IPVA, quer dizer, tem impacto financeiro no caixa do governo, o projeto é inconstitucional, além de incentivar a manutenção de uma frota envelhecida, que, notadamente, vai aumentar o risco de acidente no estado de Santa Catarina, senhor presidente. Portanto, meu parecer é pela rejeição do projeto. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer pela rejeição ao PL 57.7/2017. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o parecer pela rejeição. Senhor presidente, eu apresento parecer pelo apensamento, projeto de lei 120 de 2017, do autoria do deputado Kennedy Nunes, que estabelece classificação de visão monocular como deficiência visual, ao projeto de lei do deputado Ricardo Guidi, que altera a lei 12.870, 2004, que dispõe sobre a política estadual na promoção e integração social da pessoa portadora de necessidade especial. Senhor presidente, portanto, por tratar de matéria similar, o meu parecer é pelo apensamento dos projetos, senhor presidente. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer pelo apensamento. Vamos só fazer o entendimento aqui. Então, Vossa Excelência, deputado Darcy de Matos, vota pelo apensamento do PL 144.5/2017 ao projeto de lei, ora em análise o 120, em razão de ser este o mais antigo, para fins de tramitação conjunta de ambas as matérias, Exatamente, nos termos do parágrafo único do artigo 210. Em discussão? Senhor presidente, só uma informação. Pois não. O senhor tem aí o relator do projeto mais antigo, de número 120? Vamos verificar aqui, então, para esclarecer o questionamento de Vossa Excelência. Justificativa.
também é o deputado Darcy de Matos. Obrigado, senhor presidente. Relator. Então, por isso, faz essa apresentação conjunta, deputado Zenei. Em discussão, o parecer pelo apensamento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores parlamentares favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o parecer pelo apensamento. Deputado Darcy de Matos com a palavra. Apresento o relatório ao projeto de lei 303/2017, que autoriza a cessão do uso do imóvel no município de Canoinhas, autoria do Governo do Estado, nosso terra do prefeito Beto. Esse projeto objetiva autorizar e ceder ao município de Canoinhas por prazo de 10 anos, por uso gratuito de 6 salas de aula, 2 banheiros, uma cozinha, um laboratório químico de forma gratuita e compartilhada, uso do Salão Nobre da Escola de Educação Básica Santa Cruz, instalada sob imóvel com área de 61.442 metros quadrados. Após a sessão do uso que trata esse projeto, tem por finalidade dar continuidade ao desenvolvimento das atividades do Polo de Apoio Presencial de Canoinhas, Sistema Universidade Aberta Brasil. Meu parecer, senhor presidente, após a análise do projeto, é pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 303.2/2017, de autoria do Governo do Estado. Em discussão... Senhor presidente, peço vista em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Dirceu Dresch. Com a palavra ainda o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente. Ok. Com a palavra, deputado José Ney Ascari. Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho vista do PL 270/2017, de autoria do governador do Estado, que altera o artigo 131D da Lei 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. Estou devolvendo, senhor presidente, sem manifestação, concordando apenas com o voto emitido pelo relator. É o 270. Deputado José Ney Ascari devolve o 270 sem manifestação. É isso, deputado? Isso, senhor presidente. Ok. Consulto deputado João Amin. O deputado João Amin ainda possui vista em gabinete desse projeto. O deputado Marcos Vieira não está presente, vai manter, então. O deputado João Amin também mantém vista em... Ok. Então, continua vista em gabinete ao deputado João Amin e ao deputado Marcos Vieira. Eu também devolvo o PL 81/2017, de autoria do deputado Gelson Meriz, que dispõe sobre a instauração de processo administrativo pelo DETRAN para aplicação e cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Tenho a impressão de que este projeto está com vista coletiva. De qualquer forma, eu estou devolvendo. Existe um voto do relator que é pela aprovação, deputado Darcy de Matos, e um voto divergente, deputado Cobalcini, que não está presente nesse momento, que é pela rejeição. Existia, pelo que eu me recordo, vista coletiva para que a gente analisasse essa... Vista também e não tenho voto para fazer. Eu sei. Os senhores parlamentares, então, fazem devolução? Deputados que tinham vista em... Da mesma forma como o processo anterior, se pudermos ter a presença do deputado Cobalcini na comissão, é importante para a gente deliberar. É que nós já tínhamos deliberado, deputado João Amin, que seria votado na data de hoje. Exatamente. Então, seria feito vista coletiva. Por isso foi vista coletiva. Vista coletiva para a votação na data de hoje. Então, mantendo o acordo colocado na última reunião, senhores parlamentares, consulto novamente se alguém deseja apresentar algum voto vista. Nós temos, senhor presidente, pela ordem. Nós temos um voto do deputado Valdir Cobalcini, que é pela rejeição. Exatamente. O voto já está apresentado pela rejeição. Consulto Vossa Excelência que, em votando o voto do relator, que é pela aprovação, Vossa Excelência vai computar o voto do
voto vista pela rejeição, tendo a ausência do parlamentar nesta comissão, como é que Vossa Excelência vai fazer a interpretação desse voto? Daí, se houver, veja bem, deputado, se houver, primeiro eu coloco em votação o voto do relator, ok? Havendo empate, prevalece o voto do relator, mas ele só é computado se houver empate e o relator estiver presente. Se não, não. O voto do relator tem para prevaler precedência na questão do empate, mas vale a contagem dos votos aqui presentes. Caso o voto do relator seja vencido, passa a ter o voto vista, passa a ser analisado o voto vista do deputado Valdir Cobalcini, que também tem que ser aprovado pela maioria. Caso não seja aprovado pela maioria, aí este presidente designa um novo relator para apresentar um novo voto vista, um novo voto à matéria. Caso não haja maioria nem para um voto, nem para o outro, o que nunca aconteceu, e isso é difícil, porque se um voto não ganhar, é porque automaticamente o outro vai ganhar. Então, mas nos dois casos sempre tem, existe a regra de que em caso de empate prevalece o voto do relator. Senhor presidente, eu pretendo defender o meu, fazer um pronunciamento a respeito. O relator desta matéria é o deputado Darcy? Se eu puder concluir antes, senhor presidente. Pois não, claro, fique à vontade. Eu sugiro a Vossa Excelência, tendo em vista que nós temos a ausência de 3 parlamentares nessa comissão e tendo em vista que a matéria também é polêmica, embora a polêmica não é uma sangria desatada também. Eu acho que não teríamos problema nenhum em segurar essa matéria até a próxima sessão, embora tenha acontecido um acordo entre todos os membros aqui da comissão para que pudéssemos deliberar com os 9 membros da comissão. Acompanho o deputado Mauro de Nadal na solicitação do presidente. Senhor presidente. Deputado Darcy é relator, se ele se sentir à vontade a votar a matéria, nós... Senhor presidente, existe um acordo. Eu insisto na votação por o seguinte motivo. A matéria é urgente. Tem aqui a agência Alesc. Grazela Maria Casas Blanco, do Detran, notificação não significa suspensão imediata da carteira. O Departamento Estadual de Trânsito, senhor presidente, estima que até o final de 2017, ao menos 15% dos motoristas do Estado, 541 mil catarinenses, Grazela é funcionário do Detran, devam ser notificados sobre a suspensão de suas carteiras de habilitação. Portanto, é um assunto extremamente urgente. Vai ser o caos. Muitos trabalhadores perderão seus empregos com a suspensão da carteira. O fato acontece em decorrência da implantação de dezembro do ano passado de um sistema automatizado que agilizou a tramitação dos processos dos condutores que tenham acumulados 20 pontos de infração ou mais entre 2012 e 2016. Senhor presidente, por que o Detran só implantou o sistema no ano passado? Eu quero concluir, senhor presidente. Então, um motorista que cometeu infração em 2012, ele vai ser notificado agora, por consequência de uma modernização do Detran interna. E não é nem 50 mil, nem 100, nem 200, nem 300, 541 mil, deputado Mauro. Muito bem. Então, a situação é preocupante. Muito bem. O que diz o Código de Trânsito Brasileiro? Está dizendo aí. Ele prevê em seu artigo 261, inciso 1º, o prazo máximo de 12 meses para que o condutor atinja o limite máximo de pontos. E que seja notificado no ano seguinte. Se o Detran não notificou, se o Detran não se modernizou, não tinha o sistema implantado, ele está dizendo aí, não é culpa da Dona Maria lá de Chapecó ou lá de Joinville, nem do motorista de caminhão lá do sul do estado. É culpa nossa, do ente público, que é lento, que é oneroso, que é burocrático. Artigo 261, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Item 1. Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses, conforme a pontuação prevista no artigo 259. O que ocorreu no nosso estado, aquilo que nós já falamos, foi por conta de procedimentos internos do Detran, houve um acúmulo de até 5 anos na pontuação das infrações nas carteiras de motorista, fazendo com que até 500 mil, 541 mil
condutores ficassem prejudicados e em situação de perder a carteira, deputado Mauro. Portanto, esse projeto ele não está legislando contra a legislação federal, que ele seria inconstitucional, ele está legislando a favor da legislação federal, o nosso projeto de lei. E o projeto de lei que eu sou relator. Então eu faço essas observações e proponho que nós cumpramos o acordo para ser preocupado com 15% da população catarinense. Esses são os fatos postos em mesa, senhor presidente. Portanto, eu já conversei com o deputado Cobalcini sobre esse assunto, nós temos divergência, mas se nós pudermos votar no dia de hoje, né, é a minha proposição. Acato a solicitação de Vossa Excelência e coloco então em discussão novamente o voto pela aprovação apresentado pelo deputado Darcy de Matos ao PL 81.7/2017. Senhor presidente. Quem pediu primeiro? Deputado Mauro. Não, só na linha de pensamento do deputado Darcy, nós vamos voltar a fazer uma interpretação daquilo que é o mais crucial no direito, de você alegar em sua defesa o desconhecimento da lei. É inadmissível. Essa é uma matéria que já está em vigor há muitos anos. O seu Detran de Santa Catarina demorou, você tem problemas no Detran, tem problemas em todos os órgãos de governo. Morosidade, burocracia, né, a falta de agilidade em muitas atividades. Agora, você alegar o desconhecimento da lei, não dá. Né? Então, essa lei já existia de muito tempo. Todo mundo sabe que ultrapassou os 20 pontos, sujeito à cassação da carteira de habilitação. Isso é... Eu, pelo menos, desde o tempo que eu renovei minha carteira, sabia disso. Né? Mas mesmo assim, 12 ou 2 anos, mas existe a lei. Né? E aí nós vamos beneficiar o infrator. Vamos estimular a impunidade, como diz o deputado João Amin. Até que ponto isso é benéfico? Aí vai acontecer o seguinte, vai passar mais 2, 3 anos, deu mais um acúmulo de gente aí com problema em multas de trânsito, vem mais um projeto de lei. Aí vamos ajudar de novo. Né? Não sei. Eu tenho minhas dúvidas e não estou preparado para emitir meu voto hoje, mas se Vossa Excelência insistir em análise, meu voto é contrário à matéria. Com a palavra, deputado Dirceu Dranche. Senhor presidente, eu acredito que a matéria é meritória. Discutir prazo, nós já discutimos isso em outras situações aqui também, e foi inclusive defendida por inúmeros deputados aqui, de outros temas que demora muito para os órgãos e tal. Agora, deputado Darcy, Vossa Excelência é líder do governo, o diretor do Detran, ele é nomeado pelo governador, inclusive. Se essa estrutura não funciona, o próprio deputado autor foi presidente dessa casa, é uma pessoa que tem uma intervenção importante dentro do governo, então isso poderia ter sido resolvido pelo Executivo. Eu também entendo eu verifiquei aqui, entendo que a matéria ela tem vício de origem, né? Isso é uma matéria do Executivo. E por isso também entendo de que se é para votar, eu até concordava que a gente podia discutir isso semana que vem, mas se é para votar hoje também, não tem problema de externar meu voto. Obrigado. Primeiro eu pergunto se o deputado Darcy, como relator, já apresentou o seu relatório? Já está sendo discutido? Já faz tempo. Já estamos em fase de discussão. Então eu pediria para o deputado Darcy, se pudéssemos esclarecer, principalmente nas manifestações do Executivo Estadual, não apenas sendo relator do projeto, se ele pudesse frisar, mas também nas manifestações do Governo do Estado, do Executivo, com relação ao projeto. Ponto 2. O projeto, para meu ver, ele vai da Comissão de Justiça para a Comissão de Finanças e após para a Comissão de Direitos Humanos. Eu pediria para que a consultoria corrigisse esse erro e pusesse o projeto em discussão na Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, já que o projeto tem tudo a ver com transporte e desenvolvimento urbano. E, por fim, retificar o líder do governo que manifeste aqui para as pessoas que nos acompanham, já que na discussão anterior talvez muitos não nos acompanhassem, as manifestações do governo do Estado com relação ao projeto, que a gente começa a desanuviar, como diz o Manezinho, ou
a acabar com muitas das dúvidas que de repente pode pairar para quem nos acompanha, tanto pela TV da Assembleia Legislativa como aqui no plenário. Obrigado. Passo, deputado Darcy, fazer as ponderações finais para depois podermos colocar em votação a matéria. Primeiro, quero dizer que sou amigo pessoal do presidente, do diretor Vanderlei Rosso. Pessoal. Segundo, quero dizer que o Santa Catarina deveria seguir o caminho de São Paulo, deputado Mauro. O Detran não pertence e nunca e não deveria mais pertencer à Secretaria da Segurança Pública. Não se coloca a polícia com um revólver na cinta tratando de trânsito. A polícia, a Segurança Pública tem que cuidar de colocar bandido na cadeia, está errado. Então, São Paulo, o Detran está ligado à Casa Civil, diretamente ao governador. É um órgão que arrecadador só de IPVA arrecada 1 bilhão e 800 por ano. Mas os recursos não ficam no Detran. Talvez por esse motivo o Detran ele não sofreu o processo de modernização devido. Então, o diretor Vanderlei tem feito um trabalho excepcional, tem se esforçado muito e sou líder do governo, mas por ser líder do governo não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo que o governo pensa. Órgãos do governo, deputado João, se manifestaram contra o projeto. Agora, antes de... Relator? Eu só queria concluir, deputado João, já que o senhor me interrogou, eu queria dizer o seguinte, são 541 condutores catarinenses que poderão perder a carteira por um processo lento de modernização do Detran. Isso é o fato. Isso não é beneficiar o infrator, deputado Mauro. Isso é proteger o motorista de caminhão que vai perder o seu emprego. Essa é a preocupação. Portanto, a Casa Civil, o deputado João se pronunciou contra. Eu divirjo da Casa Civil. Divirjo da Casa Civil e da PGE, nesse momento, preocupado com 500 mil de pessoas que poderão perder seu emprego. Não todos, mas uma boa parte depende da sua carteira no dia a dia. Então, essa questão é que está em jogo nesse momento, senhor presidente. Presidente, eu só peço o processo aqui em vista em mesa, só para ler as manifestações do governo, já que o líder do governo não me sanou as dúvidas e até o fim da sessão, obviamente, já que ele vai ser... Está em processo de votação. Vossa Excelência pode pegar o processo, fazer leitura, nós aguardamos. Está em processo de... Está em discussão ainda. Isso, em discussão. Vossa Excelência... Então, infelizmente, vou demorar um pouquinho, presidente. Ok. Então, vamos lá, deputado. Eu gostaria de fazer a leitura para os demais parlamentares. Deputado Zé Ney com a palavra. Eu prossigo com a... Pode prosseguir. Pode prosseguir. Tá bem. Enquanto que o deputado João Amin faz a leitura da matéria. Muito bem. Eu trago o PL 260/2017, de autoria de Vossa Excelência, deputado Jean Kuhlmann, que declara de utilidade pública a associação Sítio Dona Lúcia, da cidade de Blumenau. A matéria atende todos os pressupostos legais, por isso voto pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 260.8/2017. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Deputado Zé Ney. Parecer ao projeto de lei número 222/2017, de autoria do deputado Darcy de Matos, que declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Casa Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Joinville. De igual forma, esse relator verificou apenas a necessidade de apresentar uma emenda substitutiva global ao projeto de lei para adequá-lo à boa técnica legislativa. Mas todos os demais pressupostos estão atendidos, por isso, senhor presidente, voto pela aprovação do projeto de lei número 222/2017, nos termos da emenda substitutiva global que apresento neste momento. Em discussão, o parecer ao PL 222.2/2017. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Apresento também parecer ao projeto de lei número 302/2017, de autoria do governador do Estado, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de São Joaquim. A proposta visa buscar a autorização desse parlamento
para que o Poder Executivo ceda ao município de São Joaquim, pelo prazo de 20 anos, o uso gratuito do imóvel constituído por uma área de 936 metros quadrados, com benfeitorias que não estão averbadas. A cessão de uso tem por finalidade o acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social naquele município. O projeto de lei está instruído com documentos que dizem respeito à proposta, dentre os quais eu destaco. Primeiro, cópia do ofício de janeiro deste ano, subscrito pelo prefeito municipal, no qual solicita a concessão desta área. Também tem cópia da certidão imobiliária de inteiro teor, referente ao imóvel, tem informação jurídica da consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Administração e outros documentos pertinentes ao caso. Eu observo que foram atendidos todos os princípios e normas legais indispensáveis ao caso, não havendo, portanto, nenhum impedimento legal ao prosseguimento da proposta. Por isso, senhor presidente, emito neste momento o voto pela aprovação no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Coloco em discussão o parecer pela aprovação ao PL 302.1/2017. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Por fim, apresento parecer ao projeto de lei número 308/2017, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a Oktoberfest, município de Blumenau, proposta de autoria de Vossa Excelência, senhor presidente. Na justificativa, o autor apresenta em síntese o seguinte: a Oktoberfest de Blumenau foi inspirada na festa alemã que teve origem em 1810 na cidade de Munique. Já a Oktoberfest de Blumenau teve sua primeira edição em 1984 e logo demonstrou que seria um evento para entrar na história. Organizada em uma parceria do município de Blumenau com os líderes lojistas, em apenas 10 dias de festa, 102 mil pessoas foram ao antigo pavilhão A da Proeb, número que na ocasião representava mais da metade da população da cidade. O sucesso da Oktoberfest consolidou-se na terceira edição e tornou-se necessário a construção de mais um pavilhão e a utilização do ginásio de esportes Sebastião da Cruz, o Galegão, para abrigar os turistas vindos de várias partes do Brasil, principalmente da região sudeste e também de países vizinhos. O evento acabou fazendo de Blumenau o principal destino turístico de Santa Catarina a cada mês de outubro. Esta, portanto, a justificativa do autor. Eu observo que a proposta vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie e reúne todas as condições para a regular tramitação neste Parlamento. Por isso, voto, senhores deputados, pela aprovação da proposta. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer ao PL 308.7/2017. Em discussão. Senhor presidente, peço vista em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Dirceu Leste. Deputado Zé Ney, não tem mais uma matéria. Consulto o deputado João Amin se já conseguiu fazer a leitura. Não, vou seguir na sequência dos meus projetos e daqui a pouco eu termino a leitura depois da relatoria dos meus projetos, presidente. Ok, deputado João Amin. Com a palavra, eminente deputado Mauro de Nadal não está pela sequência. Então, após o deputado Mauro, deputado João Amin com a palavra. Parecer ao projeto de lei 191.1 de 2017, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a amostra do vinho catarinense. O autor é o deputado Padre Pedro Baldiceira. E dado o relatório, cuida-se de proposta legislativa de autoria do deputado Padre Pedro, visando incluir no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a amostra do vinho catarinense. Da justificativa, a proposição às folhas 3 a 5, trago a colação de forma literal. O seguinte: essa proposta legislativa inclui a amostra do vinho catarinense no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina, a fim de valorizar a produção catarinense deste tão nobre produtor gerador de renda, além de permitir que os consumidores provem a qualidade dos vinhos catarinenses,
A mostra influencia diretamente a rede turística e gastronômica que se desenvolve paralela à produção de vinhos no Estado, a impulsão do enoturismo e a ampliação de uma rede gastronômica vinculada à vitivinicultura buscam um resultado semelhante ao alcançado na Serra Gaúcha, que conseguiu consolidar-se internamente, avançando para outros mercados. A programação em junho e julho inclui, além da sexta mostra, oficinas de degustação, atividades culturais, concursos gastronômicos e roteiros de enoturismo nas regiões produtoras de uva e vinho no Estado. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 13 de junho de 2017 e, posteriormente, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, na qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o projeto em tela aportou nesta Comissão de Turismo e Meio Ambiente, na qual fui designado nesta Comissão de Constituição e Justiça, na qual fui designado relator na forma regimental. Da análise da matéria, no âmbito desta comissão, de acordo com o artigo 83, em especial os incisos 14, 15 e 16, combinado com o artigo 142, todos do regimento interno deste poder, constato que a medida prevista, o projeto de lei sob exame, é oportuno e conveniente ao interesse público, porquanto busca forte estímulo à atividade de vitivinicultura catarinense, o qual contribuirá para a vitalidade da economia turística no nosso Estado, evidenciando assim o mérito da proposta. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 191.1 de 2017. Em discussão, o parecer. Em votação, favoráveis permanecem como estão. Aprovado o parecer. Pareceu o projeto de lei 283.4 de 2017, que declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Paradesportiva de Lages. Autor, o deputado Dirceu Dresch. Análise dos autos, presidente, constatei que a matéria atende aos pressupostos regimentais a serem observados por este colegiado. Portanto, voto pela aprovação do projeto de lei. Senhores parlamentares, senhores parlamentares, só me permitam aqui, então deputado João Min. Eu fiz a anotação sem querer ali, presidente, mas mantenho o relatório original com a Comissão de Turismo e Ambiente, a qual fui designado relator. É isso, é que eu quero fazer a devolução, porque na verdade esse 191, o parecer aqui do relator, que é o deputado Dirceu Dresch, já tinha sido aprovado nesta comissão. Então faço a devolução da matéria a Vossa Excelência. Senhores parlamentares, parecer ao PL 283.4/2017, deputado de autoria do deputado Dirceu, relator do deputado João Amin, declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Paradesportiva de Lages. O parecer do deputado João Amin é pela aprovação. Em discussão, em votação, favoráveis permanecem como estão, aprovado. Voto vista, presidente, ao projeto de lei 164.9 de 2016. De autoria do deputado Gelson Merizio, que proíbe a revista íntima e vexatória dos visitantes nos estabelecimentos prisionais do Estado e adota outras providências. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária no dia 7 de junho de 2016 e posteriormente encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, na qual, nos termos do artigo 128, inciso 6 do Regimento Interno da Casa, foi designado relator o deputado José Ney Ascari, que solicitou diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil para que encaminhasse os autos da presente proposta legislativa às manifestações das Secretarias de Estado da Justiça e Cidadania, as folhas 8 e 9. Em resposta à diligência, a Secretaria de Estado da Casa Civil encaminhou à Assembleia Legislativa as manifestações da Secretaria de Estado da Segurança Pública, Justiça e Cidadania e da Fazenda, bem como da Procuradoria-Geral do Estado, a que posso sintetizar. A SSP, por meio de sua consultoria jurídica, alegou que a matéria em análise compete à SJC, a quem incumbe a defesa dos direitos humanos e da cidadania nos termos do artigo 64 da Lei Complementar 381 de 2007. A consultoria jurídica da SJC, consultando o Departamento de Administração Prisional,
DEAP, por meio de sua gerência jurídica, concluiu que o projeto de lei em destaque não atende ao interesse público, visto que as unidades prisionais de Santa Catarina atualmente, além de revista pessoal, só possuem equipamentos detectores de metais, o que seria insuficiente se a revista pessoal fosse proibida. O momento econômico vivenciado pelo Estado não se mostra oportuno para investir, isso é manifestação do DEAP, investir em processos tecnológicos de revista para o ingresso de visitantes nos estabelecimentos prisionais, tendo em vista a existência de outras prioridades no sistema penitenciário catarinense. C. Se de um lado está o direito à preservação da intimidade íntima dos visitantes dos detentos, do outro está o direito à segurança pública, notadamente a segurança da sociedade e dos que trabalham no sistema carcerário. A Secretaria de Estado da Fazenda, por sua vez, posicionou-se contrária à aprovação do projeto de lei, ratificando a manifestação da Diretoria do Tesouro Estadual, DIT, a qual ressaltou, letra A, o momento não é apropriado para ampliação ou criação de ações ou programas de governo que impliquem um aumento de despesa. B. Se a proposta legislativa for aprovada, as despesas decorrentes devem ser suportadas integralmente pela SJC e eventualmente pela SSP, com recursos disponibilizados na programação financeira. Por fim, a PGE concluiu pela inconstitucionalidade da matéria, alegando a invasão de competência privativa ao chefe do Poder Executivo. Na sequência, em 4 de março de 2017, aquele relator, o deputado José Ney Ascari, juntamente com o deputado Mauro de Nadal, presidente da Comissão de Direitos Humanos, solicitou ao presidente desta Comissão de Constituição e Justiça a realização conjunta de audiência pública com o objetivo de discutir o mérito da matéria legislativa em trâmite, bem como instruí-la às folhas 41 a 65. Sobre a audiência pública, o secretário adjunto da Justiça e Cidadania em exercício encaminhou o parecer da lavra da senhora Jordana Pereira de Oliveira Chagas dos Santos, assessora jurídica da SJC, que, em suma, corroborou o entendimento da PGE pela inconstitucionalidade da matéria, destacando, todavia, que não milita pela legalidade da revista íntima, a qual deve ser substituída inicialmente por 12 aparelhos de scanner corporal, que atenderão 14 unidades prisionais, folhas 42 a 45, em resposta ao que determina a Lei Federal 10.792 de 2003. Neste viés, em decorrência da não realização da audiência pública e das manifestações contrárias a propostas, o deputado José Ney Ascari, relator do presente projeto de lei, promoveu em seu gabinete reunião técnica com a titular da SJC para construir uma proposta acessória capaz de atender à demanda em foco. Para tanto, apresentou em seu parecer no âmbito dessa comissão emenda substitutiva global 55, folhas 55 a 60. Na sequência, pedi vista da matéria, oportunidade em que solicitei nova diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, para que encaminhasse aos autos a manifestação da PGE acerca da emenda substitutiva global, as folhas 59 a 60, apresentadas pelo relator nas folhas 69 a 70. Atendendo à diligência, a PGE informou que, da mesma forma que o projeto original, a emenda substitutiva global padece do vício de inconstitucionalidade, já que fixa o modo como o agente público deverá efetuar as revistas, invadindo dessa forma a iniciativa privativa do governador do Estado. No termo do artigo 50, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição Estadual. Ademais, observou que o parágrafo único do artigo 2º da pré-citada emenda vai de encontro ao artigo 3º da Lei Federal 10.792, de 1º de dezembro de 2003, quando estabelece que o diretor dos estabelecimentos prisional e socioeducativo poderá dispensar autoridades ou seus representantes dos procedimentos de revista. Por fim, destaca-se que se encontra pensado ao presente processo legislativo, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 210 do Regimento Interno do projeto de lei 178.4 de 2017, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre o sistema de revista de visitantes nos estabelecimentos prisionais do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Apresentada a breve síntese dos autos, cumpre destacar preliminarmente que o projeto de lei em comento pretende, como já repetidamente exposto acima, proibir a revista íntima e vexatória dos visitantes nos estabelecimentos prisionais do Estado, o que envolve, portanto, o direito penitenciário, cuja competência é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, conforme preconiza o artigo 24, inciso 5 da Constituição Federal. Nos termos, artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. No entanto,
há que se observar, conforme prevê a Constituição Federal, e por simetria a Carta Política Catarinense, quais autoridades têm competência para deflagrar o processo legislativo no tocante ao objeto da proposta que ora se discute. Nesse viés, verifica-se que a proposta legislativa em tese interfere em matéria tipicamente administrativa, cuja competência é privativa do chefe do Poder Executivo com auxílio dos secretários de Estado, conforme prevê o artigo 71, incisos 1 e 4A da Carta Política Estadual. Artigo 71. São atribuições privativas do Governo do Estado exercer com auxílio dos secretários de Estado a direção superior da administração estadual e dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Pediria principalmente a atenção do líder do governo, já que o projeto interfere diretamente ao Executivo Estadual. Ademais, a matéria em comento, ao meu ver, ofende ainda o princípio da independência e harmonia entre os poderes do Estado, esculpido no artigo 2º da Constituição Federal e pelo princípio da simetria, reproduzido pelo artigo 32 da Constituição Estadual. Sublinhe-se precisamente que a competência da matéria em comento, tanto na forma do projeto de lei original, bem como da emenda substitutiva global e do apensado projeto de lei 178.4 de 2017, é do Departamento de Administração Prisional do Estado. Posso continuar, presidente? Sim, você senta com a palavra. Ademais, a matéria em comento, ao meu ver, ofende ainda o princípio da independência e harmonia entre os poderes do Estado, esculpido no artigo 2º da Constituição Federal e pelo princípio da simetria, reproduzido pelo artigo 32 da Constituição Estadual. Sublinhe-se precisamente que a competência da matéria em comento, tanto na forma do projeto de lei original, bem como da emenda substitutiva global e do apensado do projeto de lei 178.4 de 2017, é do Departamento de Administração Prisional do Estado, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania. Inclusive, é oportuno ressaltar que da manifestação da PGE, das folhas 75 a 81, consta a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, especificamente sobre a revista íntima, que deliberou no seguinte sentido, folhas 77 e 78. Mandado de segurança, portaria emitida pelo juiz corregedor do sistema prisional de Joinville, que estabelece normas sobre o sistema de revista aos visitantes de detentos. Incompetência para disciplinar a matéria, atribuição que compete ao Poder Executivo, em caso, ao Departamento de Administração Prisional do Estado de Santa Catarina, DEAP, órgão incumbido das medidas indispensáveis à segurança dos estabelecimentos prisionais. Ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, anulação da portaria impugnada, prevalência da orientação administrativa, segurança concedida. Com o advento da Lei 7.210 de 84, houve a inequívoca jurisdicionalização da execução criminal no que diz respeito a direitos, deveres e garantias dos presos. Contudo, a disciplina dos estabelecimentos prisionais está afeta à esfera administrativa, a que incumbe medidas indispensáveis para a segurança desses locais. Diante do exposto, voto pela rejeição do projeto de lei 164.9 de 2016, bem como da emenda substitutiva global, as folhas 59 e 60, e do apensado projeto de lei 178.4 de 2017, que padecerem do vício insanável de inconstitucionalidade formal nos termos dos artigos 32 e 71, inciso 1 e 4, a linha A, ambos da Constituição Estadual. Senhores parlamentares, o voto do deputado João Amin é um voto vista. Então, só me permitam, eu vou localizar aqui o voto do relator. Deputado João Amin... Seria apenas isso, presidente, nesse momento. Já se sente à vontade para fazer a votação da matéria que estava em discussão? Ainda não, presidente. Tive que interromper a leitura para fazer o relato dos projetos. Ok. Então, com a palavra, o deputado Mauro de Nadal, enquanto que eu localizo aqui o voto do relator. Primeiramente, senhor presidente, eu quero
Transformar o voto vista em mesa do PL 245.9/2017, de autoria do deputado Maurício Scudilarchi, em vista em gabinete. Transforma então em vista em gabinete e concedo vista em gabinete também aos demais deputados que solicitaram ao PL 245.9/2017. Parecer e voto ao projeto de lei 284.5/2017, autor da matéria deputado Natalino Lázari e deputado Valdir Cobalcini. Altera a lei 16.943 de 2016, que denomina Engenheiro Valdir Ruschel o trecho da rodovia SC 355 entre os municípios de Iumerê, entroncamento com a rodovia SC 464, e Três Etilhas, entroncamento com a rodovia SC 465, para o fim de estabelecer nova delimitação da referida denominação. Nós temos já uma matéria tramitando na casa, que é o PL 206.2/2017. Portanto, senhor presidente, eu peço o apensamento do 284 ao 206.2. Senhores parlamentares, requerimento de apensamento do PL 284.5/2017. De apensamento deste PL ao PL 206.2/2017. Em discussão, em votação. Favoráveis pela comissão, aprovado o apensamento. Mais um requerimento ao projeto de lei 265.2/2017. Autoria da matéria, deputado Nilson Berlanda. Proíbe a aquisição de fogos de artifício e similares e repasse de recursos com esta finalidade por parte da Administração Pública Estadual de Santa Catarina. Nós temos também um projeto tratando deste tema, é o projeto de lei 1.2/2017, portanto eu peço o apensamento, requeiro o apensamento deste 265 ao projeto 1.2/2017. Também, senhores parlamentares, o requerimento de apensamento do PL 265/2017 ao PL 1.2/2017. Em discussão, em votação. Favoráveis pela comissão, aprovado o apensamento. Parecer e voto ao projeto de lei 136.5/2017, autor da matéria, deputado Valdir Cobalcini. Exclui informações constantes do portal Transparência do Governo do Estado de Santa Catarina relativas à lotação de servidoras sob o alcance de medidas protetivas determinadas pelo Poder Judiciário. O projeto de lei, ora analisado, está em consonância com o disposto no parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal em verbis. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 8º. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. A medida protetiva que se pretende adotar neste projeto de lei não padece de vício de constitucionalidade ou legalidade. É pertinente a sugestão da Secretaria de Estado da Fazenda em ampliar para todos os poderes, órgãos e empresas controladas a proteção almejada no projeto. Assim, apresento emenda modificativa ao caput do artigo 1º em anexo. Do exposto nesta comissão, meu voto é pela aprovação com uma emenda modificativa ao projeto de lei 136. Senhor presidente, estendendo então aos poderes Legislativo, ao Judiciário e também aos órgãos Ministério Público e Tribunal de Contas. Senhores parlamentares, parecer pela aprovação ao PL 136.5/2017 com emendas modificativa em anexo, devendo seguir os seus trâmites regimentais. Deputado Mauro, Vossa Excelência é o relator, né? Desta matéria. Então, em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 136.5/2017. Em votação, favoráveis pela comissão, aprovado. Senhor presidente, eu tenho mais uma matéria para relatar e pediria a Vossa Excelência para que eu relatasse em seguida. Ok. Então eu coloco, senhores parlamentares, o deputado João Amin apresentou voto vista
ao projeto de lei 164.9/2016, que proíbe a revista íntima e vexatória dos visitantes nos estabelecimentos prisionais do Estado de Santa Catarina. Mas antes irei colocar em votação o voto do relator, deputado José Ney Ascari, que é pela aprovação na forma da emenda substitutiva global em anexo. Em discussão? Senhor presidente. Ouço o deputado Dirceu. Eu tenho acompanhado este projeto, inclusive num outro momento, quando o relator apresentou seu parecer nessa comissão, eu sugeri verbalmente fazer também uma consulta ao Conselho Estadual de Direitos Humanos. E Vossa Excelência sugeriu na época que eu deveria fazer isso por escrito, porque até aqui eu acompanhei todos os relatórios aqui das diligências, só foram até aí órgãos do governo que foram consultados, seja a Secretaria de Segurança Pública, ou seja a Secretaria de Cidadania, ou até outros órgãos do Executivo. A minha sugestão, senhor presidente, apresento isso através de requerimento, que também seja ouvida a sociedade, né? Sociedade civil, e por isso eu proponho mais um requerimento para diligenciamento a Conselho Estadual de Direitos Humanos. Consulto o relator se existe alguma objeção. Não, nenhuma objeção. Eu só gostaria que o senhor me passasse os autos, senhor presidente, só para mim deputado relator fazer. Analisa Não tem necessidade. Eu acho que nós devemos aproveitar, a discussão está aberta. Eu só gostaria, concordo, evidentemente, integralmente, com o requerimento formulado nesse momento pelo eminente deputado Dirceu Dresch. Acho que o assunto precisa ser discutido com profundidade. Só gostaria de fazer aqui apenas uma observação em relação ao voto detalhado, bem estudado, emitido nesse momento pelo deputado João Amin, que fez a sua manifestação após ouvir inclusive órgãos do próprio governo. Eu só gostaria de fazer aqui um registro. Desde o início, nós percebemos, de fato, alguma dificuldade para a aprovação, deputado Darcy de Matos, dessa proposta na sua versão original, já que ela, na proposta inicial, obriga que o governo instale equipamentos em todas as casas de detenção, presídios, penitenciários em Santa Catarina. E, de fato, no nosso entendimento, havia uma dificuldade muito grande sob o ponto de vista da iniciativa, da competência de iniciativa. Entendendo que a matéria é pertinente, inclusive pautada pela imprensa, nós programamos aqui, o deputado Mauro acompanhou isso muito de perto, uma audiência pública que restou frustrada, mas nós não deixamos de debater este assunto, e na condição de relator nós unimos aqui muitos profissionais que têm interesse, evidentemente, na matéria, e muitos do governo. Os representantes da Secretaria de Justiça e Cidadania estiveram aqui, e nós elaboramos, de comum acordo com o governo, precisamos aqui salientar, uma proposta que foi apresentada, tirando, em síntese, deputado Dirceu, a palavra obrigatoriedade para preferencialmente, definindo basicamente uma política pública deste setor aqui em Santa Catarina. Por isso que nós apresentamos aquela versão, depois de ouvirmos todos os profissionais que participaram aqui dos debates, inclusive levando em consideração as manifestações feitas pelos órgãos do governo nesta fase inicial. Mas diante da manifestação do deputado Dirceu, nesse momento, da manifestação do deputado João Amin, inclusive levando em conta uma decisão recente, deputado da própria Justiça, que tem analisado um processo que discute esse tema aqui em Santa Catarina, eu gostaria de concordar nesse momento com o requerimento, mais uma vez falo isso, do deputado Dirceu, para que mais informações venham ao processo, e depois, se o senhor me permitir, ter acesso aos autos, para daí sim fazer uma manifestação formal, levando em consideração esta manifestação possível
requerido nesse momento pelo deputado Dirceu e também levando em consideração o voto do vice-deputado João. Obrigado. Senhores parlamentares, então eu acosto aos autos do processo o voto vista do eminente deputado João Amin e coloco em discussão o requerimento do deputado Dirceu Dresch pedindo diligência, é isso, deputado? Exatamente. Requer diligenciamento ao Conselho Estadual de Direitos Humanos. Em discussão, em votação. Favoráveis, senhores como estão, aprovado o requerimento. Continua. Deputado Mauro já se sente à vontade para fazer a leitura do projeto de lei? Ok? Então, deputado Dirceu Dresch com a palavra. Senhor presidente, eu tenho aqui um pedido de diligência, faço o relatório 235, do projeto 235/2017, que declara de utilidade pública a Associação Campeões da Luz de Navegantes. O meu voto é pelo diligenciamento, porque há problemas de documentação. Em discussão, em votação. Favoráveis, senhores como estão, aprovado. Senhor presidente, antes de fazer o relatório do meu projeto, os demais, eu queria, Vossa Excelência, fazer um apelo e um registro. Nós temos no dia de hoje aqui presente um grande número de dirigentes, sindicalistas e trabalhadores da nossa importante empresa que é a Celesc. Eu recebi um pedido hoje pela manhã dessas lideranças no sentido da aprovação de um projeto de lei que está tramitando nesta casa, que trata de um financiamento da Celesc, de autorização de um financiamento da Celesc junto ao BID para a reestruturação desta empresa, que está inclusive sobre vossa relatoria, presidente. E nós sabemos do grande apelo que está tendo pela deputado Darcy de Matos, pela Sociedade Catarinense de Investimentos, área de estruturação da energia elétrica. E para a continuidade da própria concessão da Celesc de continuar atendendo a população catarinense, esta estruturação é extremamente importante para esta empresa. Então, eu queria fazer um pedido especial, senhor presidente, deste projeto tramitasse. E isso demonstra, inclusive eu como deputado aqui, não do governo, mas com o compromisso com essa empresa importante que nós sempre tivemos, e os próprios trabalhadores que estão aqui, e tem esse compromisso também com a Celesc, com esta empresa importante e com os catarinenses. Então, queria deixar esse registro, senhor presidente, para que esse projeto possa tramitar e nós possamos discuti-lo com mais detalhes, inclusive verificar se tem algum óbice, inclusive constitucional neste projeto, se não, possamos aprová-lo para que a Celesc continue fazendo os investimentos que ela tanto necessita para os catarinenses. É isso, senhor presidente. Vou deixar esse registro. Fica o registro. Além disso, senhor presidente, eu quero aqui também relatar o pedido de diligência do projeto 272 de 2017, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Guarujá de Lages. Então, encaminhando aqui também, solicitando a diligência da referente entidade para que seja sanada irregularidades acima encaminhadas. Em discussão, em votação. Favoráveis, senhores como estão, aprovado o parecer. Além disso, o projeto de lei número 76/2017, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção Animal e Ambiental de Capinzal e Ouro, Fauna Amiga, encaminhado aqui pelo deputado autor César Valduga. Relato, portanto, pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento. Aqui uma questão redacional. Em discussão, em votação. Favoráveis, senhores como estão, aprovado. Projeto de lei número 246/2017, que institui a Semana de Resgate Cultural Regional no Estado de Santa Catarina. Autor, deputado Neudi Sareta. Relato, portanto, este projeto e o meu voto é pela aprovação. Em discussão, parecer pela aprovação. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão, aprovado.
Também outro requerimento sobre a diligência, o projeto de lei 298/2017, que declara de utilidade pública a rede feminina de combate ao câncer de Pinhalzinho, autor deputado Mauro de Nadal, e também a diligência à referida entidade para que sejam sanadas as irregularidades acima apontadas. Em discussão, requerimento. Em votação. Favoráveis, senhores como estão. Aprovado por unanimidade. Ofício número 584/2017, que solicita a alteração da lei que declarou de utilidade pública o projeto Espaço Alternativo de Fraiburgo. No âmbito desse colegiado, voto pela tramitação do ofício 584, da forma prevista na lei, que é de autoria desta Comissão de Constituição e Justiça, nos termos de proposição anexa. Em discussão. Em votação. Favoráveis, senhores como estão. Aprovado. É isso, senhor presidente. Com a palavra, falta limpo. Deputado Mauro, se sente à vontade agora. Sim, senhor presidente. Parecer e voto ao projeto de lei 125.2/2017. Autoria da matéria, deputado Valdir Cobalcini. Disciplina o prazo máximo para reinício de funcionamento de estabelecimentos bancários em caso de reformas estruturais em prédios, inclusive em razão de danos provenientes de infrações penais e da outras providências. Não obstante os bons propósitos visados pelo autor, entendo data vênia que o projeto de lei em análise trata de medida alusiva a assuntos de típico interesse local, cuja competência para legislar é atribuída aos municípios, conforme o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Se não, vejamos. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Importante ressaltar ainda que o artigo 182, também da Carta da República, dispõe o seguinte. Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Sobre o tema, Eli Lopes Meireles leciona que, além dos vários setores específicos que indicamos precedentemente, compete ao município a polícia administrativa das atividades urbanas em geral, para a ordenação da vida da cidade. Esse posicionamento estende-se a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde sua localização até a instalação e funcionamento, não para o controle do exercício profissional e do rendimento econômico, alheio à alçada municipal, mas para a verificação da segurança e da higiene do recinto, bem como da própria localização do empreendimento. Abre parênteses, escritório, consultório, banco, casa comercial, indústria, etc., fecha parênteses. Em relação aos usos permitidos nas normas de zoneamento da cidade. Além do mesmo, as atividades ou estabelecimentos da zona rural ficam sujeitos ao poder de polícia do município, desde que afetem a vida da cidade, por seus efeitos poluidores ou qualquer outra forma prejudiciais à coletividade local. Também trago, colegas deputados, senhores parlamentares, eu peço atenção ao relatório do deputado Mauro. Entendimentos também nesse mesmo sentido do STF e alguns julgados em alguns tribunais de justiça do nosso país. Elenco aqui 3, que não vou lê-los na íntegra para não me tornar cansativo. E concluo, portanto, o meu voto pela rejeição do presente projeto de lei. Em discussão, o parecer que é pela rejeição ao PL 125.2/2017, que disciplina o prazo máximo para reinício de funcionamento de estabelecimento bancário em casos de reformas estruturais em prédios. Em discussão, parecer pela rejeição. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permanecem como estão.
aprovado o parecer pela unanimidade. Senhor presidente, ouço o deputado. Eu peço desculpas aqui, eu tenho devolução de 2 projetos de vista que eu acabou me passando, se eu posso fazê-lo imediatamente. Só antes consulto o eminente deputado João Amin para que possamos reiniciar então a discussão do PL 81.7/2017. Podemos continuar, presidente, com a discussão do deputado Dirceu, que eu estou lendo aqui na página 19, já devo devolver a assessoria. Só lembro a vossas excelências que este projeto 81.7 foi na semana passada concedido vista coletiva a todos os parlamentares e nós temos que votar ainda na data de hoje conforme acordo. Então, deputado Dirceu Décio, vossa excelência tem a palavra. E em seguida iniciamos novamente a discussão da matéria 81.7. Tenho devolução de vista do projeto de lei 114 de 2017, de autoria da mesa, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. Devolução de vista, senhor presidente, e voto com o relator. Ok, devolvido, pautado para a próxima reunião. Além disso, senhor presidente, o PLC 16 de 2017... de autoria do deputado Celso Valduga, que dá nova redação ao inciso 4º da lei, do artigo 1º da Lei Complementar 447 de 2009, que dispõe sobre a ampliação da licença gestação para servidor efetivo e da licença paternidade ao servidor público efetivo. Cria a licença parental e estabelece outras providências. Estou devolvendo o visto, senhor presidente. Eu fiz uma tentativa aqui de conseguir salvar esse projeto, mas não vemos forma, então voto com o relator também. Devolvido o visto e pautado para a sessão seguinte. Senhores parlamentares, retoma a discussão do PL 81.7/2017. Consulto, senhores parlamentares, se há alguma objeção. Não havendo objeção, coloco em votação o voto do relator do PL 81.7, deputado Darcy de Matos, que é pela aprovação da matéria. Senhores parlamentares, eu quero aqui fazer um registro a vossas excelências. Faço um registro aos senhores parlamentares que estão aqui nesta casa. Abandonar o quórum durante o processo de votação é uma atitude um pouco indelicada dos senhores membros da comissão. Eu entendo desta forma e quero aqui fazer um registro a vossas excelências. Nós temos um acordo, o horário regimental da reunião não acabou ainda e eu só vou encerrar a reunião no horário regimental, entendendo que os membros que saíram antes do horário regimental devem respeitar os membros da comissão. Caso os demais membros queiram se ausentar da reunião, fiquem à vontade. Este parlamentar irá cumprir o horário regimental até às 11 horas, para que nós possamos ter tempo dos demais membros voltarem à reunião. Por entender que essa atitude é uma atitude de desrespeito aos senhores parlamentares que permaneceram na comissão. Tem 1 minuto ainda de sessão, deputado Darcy de Matos. E é uma questão de respeito. Eu acho que nós podemos ficar aqui. Nós não podemos deliberar matérias por não haver quórum. Mas quero aqui fazer esse meu registro. Por uma questão de respeito aos servidores, por uma questão de respeito aos parlamentares, e solicito a devolução do processo à presidência. Consulto a assessoria para saber onde está o processo de lei que estava em vista em mesa ao eminente deputado João Amin. Ok, entregue a esta presidência. Senhores parlamentares, agora sim deu por encerrada a presente reunião da Comissão de Constituição e Justiça.